Cristo era o Salvador, era aquele que foi o enviado por Deus. E quando ela viu seu irmão Lázaro doente, enfermo, a primeira coisa que ela fez foi mandar avisar ao Senhor Jesus para que ele viesse até a aldeia de Betânia, onde eles moravam, para curar seu irmão Lázaro. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor para todo sempre. Mas, meus amados irmãos, Jesus não foi naquela hora, Jesus não foi na hora que os mensageiros chegaram com a mensagem, Jesus não foi atender o pedido de Marta e Maria de imediato. A Bíblia diz, onde nós lemos o versículo 5, que Jesus amava a Marta, a Lázaro e a Maria, sua irmã. Bendito seja o nome do Senhor. Se nós vamos observar em toda a Bíblia, no Novo Testamento, nós entendemos por inferência bíblica que Deus, que Jesus, aleluia, o Verbo que se fez carne, Ele ama todos nós. Mas nós vamos observar que somente aqui, nesse texto sagrado, a Bíblia diz que Jesus amava a Marta, a Maria e a Lázaro. Outro personagem da Bíblia, que a Bíblia diz que Jesus amava, era um discípulo chamado João. É aquele mesmo discípulo que muitas das vezes inclinava a cabeça no peito do Senhor, como sinal, aleluia, de reverência e respeito, e entendia que o Senhor era verdadeiro Deus, mas também era Abba Pai. A palavra Abba Pai no original hebraico quer dizer meu paizinho querido, ou meu papai querido. João, o evangelista, o autor desse livro, bendito seja o nome do Senhor, ele também era chamado aquele discípulo a quem Jesus amava. Mas aqui eu estou me referindo a uma família, essa família composta por 3 irmãos. A Bíblia não entra em detalhes, igreja, mas eu entendo que o pai de Marta, Maria e Lázaro já havia falecido. Eu entendo que a mãe de Marta, Maria e Lázaro também já havia falecido. Só tinha sobrado aqueles 3 irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. E no versículo 5 a Bíblia é categórica: Jesus amava a Marta, a Maria e amava a Lázaro. Bendito seja o nome do Senhor. Isso fala, meus irmãos, que Jesus tinha uma proximidade deles. Jesus era perto deles, era próximo a eles. E eu fui examinar as Escrituras. Olhe bem para cá para você entender. A aldeia de Betânia ficava a 3 quilômetros da capital de Jerusalém. A aldeia de Betânia, meus amados irmãos, era uma cidade que Jesus, vez ou outra, antes de chegar em Jerusalém, ele passava primeiro na aldeia de Betânia. A palavra Betânia significa casa do pobre ou casa da aflição. Era uma aldeia pequena, era uma aldeia aparentemente insignificante, mas nessa aldeia tinha pessoas especiais, tinha famílias especiais, e Jesus costumava pousar nessa aldeia. Ele sempre, quando ia para Jerusalém, ele ia para a casa de Marta, de Maria e de Lázaro, mas também ele ia para a casa de outra pessoa. São Mateus capítulo 26, versículo 6, fala de um Simão, o Simão leproso. Jesus também pousava na casa desse Simão leproso. Parece-me, meus irmãos, que essa aldeia, mesmo pequena, recebia Jesus com muito amor, recebia Jesus com muita alegria, recebia Jesus com prazer, recebia Jesus entusiasmada, porque Jesus, vez ou outra, tinha que passar naquela cidade, tinha que passar naquela aldeia, e era a cidade que mais Jesus passou, que mais Jesus pousou. Sabe por quê? Porque ali na casa dos pobres ou na casa da aflição tinha pessoas que entenderam que Jesus é Deus, que Jesus é Senhor, que Jesus é o Verbo, que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e Ele veio para salvar toda a humanidade. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. A Bíblia diz, irmãos, glória a Deus, em Lucas capítulo 10, versículo 38, que quando Jesus chega na aldeia de Betânia, olha bem para cá para você entender, ele vai diretamente para a casa de Marta. Repita: ele vai para a casa de Marta, Maria e Lázaro. E quando ele chega na casa de Marta, Maria e Lázaro, aquela família composta por 3 irmãos,
apóstolos e alguns outros discípulos acompanhavam o Senhor. E Marta, sabendo disso, Jesus vem caminhando a pé. Não havia carro naquela época. Jesus não andava em carruagem, nem em cavalo, nem em camelo, nem em jumento. A única vez que ele usou o jumento para andar foi na entrada triunfal em Jerusalém. Mas nas outras vezes, Jesus sempre andava a pé. Bendito seja o nome do Senhor. Aquela região onde Jesus iniciou seu ministério e passou 3 anos pregando o evangelho do reino de Deus, é uma região quente, é uma região árida. Todas as vezes que Jesus vinha para a casa de Marta, para a casa de Maria, para a casa de Lázaro, Marta já entendia: o Senhor deve estar com fome, e quando ele chegar na minha casa, ele vai ter o que comer. Ele vai ter uma água para beber, ele vai ter um suco para tomar. Se fosse aqui no Nordeste, ele ia ter um caldo de mocotó, um feijãozinho com charque e calabresa defumada, bendito, um arrozinho e um pedaço de carne assada. Mas naquela época era pão, naquela época, meus irmãos, era comida hebraica. E todas as vezes que Jesus chegava, Marta parava o que estava fazendo, ia na cozinha para cozinhar, para servir ao Senhor. O que isso significa, pregador? Significa hospitalidade. Aleluia, vá ouvindo para você entender. Significa hospitalidade. Lembre, vamos voltar atrás. Betânia, casa dos pobres, casa da aflição. Mas as pessoas que são pobres, a maioria delas são pessoas hospitaleiras. São pessoas que às vezes